E eu começo o Vitrine de hoje fazendo uma pergunta. Você escuta o seu corpo? Ah, Patrícia, quando eu tô com uma fome ali, né, meio que eu escuto a minha barriga roncar. Beleza, tá ótimo. Mas outros sinais, como por exemplo um cansaço diferente, uma palpitação ali que se mistura com ansiedade, ou dores que surgem aparentemente do nada. Você para prestar atenção? Ou está tão no piloto automático que tudo só vai passando? Saiba que aprender a ouvir o corpo é um caminho para viver com mais equilíbrio, leveza, bem-estar. Para a gente conversar sobre como a intuição e a conexão com o corpo podem transformar a forma como nós mesmos cuidamos da gente, aqui comigo a nossa maravilhosa terapeuta integrativa, Aline Souza. Boa tarde, Aline, tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia, é um prazer estar aqui, tudo ótimo, sim. Imagina, é sempre um prazer te receber aqui, já é sócia do Vitrine, né? Nossa, maravilhosa. Aline, explica pra gente como desenvolver essa consciência corporal. É importante, primeiramente, a gente pensar que na sociedade atual, as pessoas nem foram ensinadas a considerar o corpo, né? O corpo, ele é tido meio que um veículo, um meio de fazer as coisas, mas para por aí, né? A gente nem considera o algo a mais que o nosso corpo pode significar para nós, né? E por que a gente acaba ignorando algumas coisas? Por exemplo, você tem uma sensação, você fala, não é nada, e deixa passar. Você tem alguma dor diferente, não é nada, isso vai passar. Por que a gente vive assim? Primeiramente, é a normalização do que não é normal, né? A gente tem esse sentido de a pessoa tem dor de cabeça todo dia e ela vai normalizando. Ah, todo mundo tem, né? E não é porque é comum que é normal, a gente sempre reforça esse ponto aqui, né? Não é porque é comum que é normal. Às vezes a pessoa tem uma dorzinha ali no joelho, que ela vai acostumando, e ela vai ignorando essa dor, porque, não dói tanto assim, dá para sobreviver, dá para aguentar. E continua com as suas funções, né? E aí, quando passa-se alguns anos, ela descobre ali uma lesão agravada por ter negligenciado aquela questão lá atrás, quando ainda era só uma dorzinha, né? E de que forma... Oh, perdão, Melinda, pode continuar. Então, é justamente nesse ponto de ignorar os sinais que o corpo dá. E de que forma, por exemplo, a intuição, ela está conectada em relação ao que nós sentimos, as emoções, ao nosso corpo? Essa é uma questão bem profunda, terapeuticamente falando, sabe? Porque nós não somos o nosso corpo, nós não somos as nossas emoções, nós não somos nossos pensamentos e nem a nossa consciência. A pergunta é quem nós somos? E essa é a retórica da humanidade, né? Uma pergunta tão grande, tão profunda. Porque você é aquele que observa tudo isso. Você é o que observa esses sentimentos, o que observa a sua própria consciência se formando, você observa os seus sentimentos, interpreta eles, dá nome, dá sentido, dá função, você guia o seu corpo, dá uma ocupação para ele, né? Então, perceba, você é muito lá antes de tudo isso, né? E muitas pessoas não têm nem essa consciência de quem ela é antes de tudo. Para depois poder entender o que fazer com tudo isso. O que eu faço com esse corpinho, né? Como que eu vou sobrecriar? Como que as minhas emoções vão me permitir ser guiado por elas, pelos pensamentos, pelos sentimentos, né? E assim, é aprendido, por exemplo, a gente consegue aprender a guiar essas nossas emoções, a interpretar essas emoções? Com certeza, a gente aprende tudo aqui, né? A gente está numa escola, nossa vida é uma escola, né? Então a gente aprende a lidar com o nosso corpo com mais amor, né? Com mais carinho, com mais respeito, a priorizar o nosso corpo, porque a gente está falando muito nesse tempo de saúde mental, de segurança de trabalho, de burnout, de questões que estão no inconsciente, no emocional, no psicológico, mas a gente esquece do físico também. Embora a gente foque muito na questão estética, né? Academia, malhar, ter uma alimentação saudável pela estética, a gente precisa considerar que o corpo é a máquina que opera tudo isso, não é a nossa consciência que levanta e vai trabalhar, é o nosso corpinho, né? Que cuida dos nossos filhos, que ensina as crianças, então a gente precisa que esse corpo esteja acompanhando também a nossa evolução, né? E quais são os sinais de que o nosso corpo está pedindo socorro, que ele já deu alguns sinais e a gente meio que negligenciou? Eu acho que os sinais, eles vêm muito do emocional, claro, de você não estar mais satisfeito com a realidade que você vem criando, de você não estar satisfeito com os sentimentos que você vem sentindo em repetição, em recorrência, num estado constante, né? A gente fala, desequilibrou, aquilo se torna repetitivo, se torna um ciclo, né? Você sente todo dia cansaço, dorme e acorda cansado. Poxa, será que é só canseira mesmo? Ou será que existe uma desregulação aqui que eu preciso procurar um clínico geral e fazer um check-up e ver se minhas vitaminas estão ok? Ver se não existe um problema na tireoide, se existe uma outra questão no meu corpinho que eu estou ignorando, eu estou botando tudo na conta do estresse, do cansaço, né? Então, tem outros sinais que o nosso corpo dá também.
que a gente pode parar e observar com carinho e não ficar só silenciando ele, né? E a questão das emoções, porque assim, num corpo cansado, vem também talvez a angústia, a frustração, isso tudo a gente vai sentindo e pode, de certa forma, talvez, ir para o físico. Eu diria que a principal coisa que a gente faz com muita facilidade e que é o veneno para o nosso corpo é o julgamento. Né? A gente é treinado para se julgar desde a infância. Você lembra do joguinho dos 7 erros? Que você tinha que marcar um X bem grande em cima dos erros? A gente faz isso conosco, na vida, e com os outros, né? Mas com o nosso corpo, conosco a gente é cruel demais, cruel demais. A gente pega a régua da vida dos outros e coloca pra gente e se crucifica, se martiriza, né? Em situações que não são nem da mesma realidade. Por exemplo, tem pessoas que são herdeiras, que têm uma boa qualidade de vida, que elas podem escolher a hora que vai malhar, a hora que vai trabalhar ou não. Você é um trabalhador assalariado, um CLT, você precisa cumprir regras, você tem horário, você tem que pegar ônibus. Como é que você vai comparar as realidades? Então a gente se julga com uma crueldade muito grande. E se a gente simplesmente só parasse de se julgar, já conseguiria diminuir drasticamente os prejuízos que a gente coloca no nosso corpo, né? Para quem está fazendo isso, né? Às vezes até de forma inconsciente, Com certeza, né? inconsciente. Que ninguém quer um mal, né? O próprio mal. Não, vou me julgar aqui porque quero ficar mal. Não, não é bem isso. Mas para quem está nesse ciclo, tal, o que fazer? Como sair dele? O que a gente pode estar, talvez algum tipo de exercício, alguma coisa? Claro, diminuir o julgamento já é, né, um excelente início, mas o que mais que a gente pode estar fazendo ali? Claro, existem diversas técnicas, muitos profissionais aí que podem te dar recursos. Eu diria que esse não julgamento, ele não chega nem a ser uma opção. Ele tem que ser essencial, ele tem que ser o primeiro caminho. Parar de se julgar, parar de julgar o outro. Porque quando eu tiro essa barreira do caminho, essa barreira da frente, eu fico mais disponível para receber a colaboração dos outros, para pedir ajuda, para, se necessário, buscar um profissional, né? E ferramentas existem muitas. A gente pode trabalhar a escrita consciente, né? A escuta consciente, a comunicação não violenta e o respeito, né? Que a gente já até falou em outras questões aqui, impor limites para não se sobrecarregar, não sobrecarregar seu corpo, sempre pensando também em incluir o corpo nessas escolhas. E acredito que quanto mais cedo a gente comece nessa jornada, né? Porque aqui a gente sabe que o nosso público é um público grande de todas as idades, mas há um público bem substancial, vamos dizer assim, dos 30 até os 70 a mais, por aí, né? Mas talvez você, mãe que está assistindo agora, né, puder fazer esse alerta para sua filha, para o seu filho, que talvez é adolescente, enfim, de começar a ter essa consciência, né, corporal, acredito que é muito bem-vindo. Sim, é sempre importante em qualquer idade, né? Porque se você está jovem, você quer preservar o seu corpo para a velhice, para a terceira idade. E se você já está neste local, como seria ter os seus dias preservados com mais saúde, com mais prazer, com uma qualidade de vida também, né? Então, às vezes, a qualidade de vida vai vir em primeiro lugar. E para quem está se sentindo incomodado, para quem não está gostando do que está vendo, a realidade que está fazendo, o que fazer? Esse a gente sempre fala, né? A autoconsciência, voltar para a autoavaliação, usar as ferramentas das perguntas que eu sempre trago aqui, fazer perguntas presentes e conscientes, assim, sem buscar a resposta, que esse é o segredinho das perguntas, né? Ah, é? Você fazer as perguntas sem buscar uma resposta lógica na sua mente. A ferramenta é você fazer a pergunta e soltar. Permitir que o seu corpo, que a sua consciência, que o seu inconsciente, ou que se você acredita em Deus, que Deus te dê essas respostas, né? Você tira as barreiras, faz a pergunta e solta. Corpo, o que seria a melhor alimentação para nós hoje? Corpo, se a gente fizesse um exercício, qual exercício seria contribuição para nós? Seria uma corrida, uma academia, um pilates? O que seria mais contribuição para nós? Fica leve, porque tudo que é verdadeiro é leve, né? E o que a gente está se mentindo fica pesado. Por exemplo, quando a gente vê uma cena de um filme muito pesada, muito tóxico, o nosso corpo contrai, né? Automaticamente, ele está mostrando que aquilo não é legal para você. E quando você, por exemplo, vê o sorriso da sua neném, expande, fica leve, fica divertido. É leve, é verdadeiro, né? Então, se a gente seguir o leve e o pesado, o que faz sentido e o que não faz, incluir as perguntas do corpo, você já consegue sobrecriar grandemente a sua realidade. Mas essas questões dessas perguntas, diariamente, todos os dias eu tenho que estar me perguntando ou não? Tem algumas tarefas em que você vai realizar de uma forma automática, digamos assim, mas que, enfim, fazem parte ali do contexto. Em outros momentos, as perguntas vão vir. As perguntas, elas podem ser feitas, como a gente diz, a cada 3 segundos, uma nova escolha.
né? Olha A cada só. 3 segundos você tem uma nova escolha. Aham. Então você só escolhe, você não vai estar perdendo nada ao fazer uma escolha. A gente tem essa comparação de que se eu escolher isso, eu tenho que abrir mão daquilo. É. Isso não é verdade, porque as coisas continuam ali disponíveis para você. Aham. Se você for no restaurante hoje e escolher uma comida do cardápio, amanhã não vai ter todas as outras lá para você escolher de novo, qual você Yes. quiser. Aham. É a mesma coisa na nossa vida, as possibilidades estão aí para a gente escolher, né? Então, se a gente, de novo, não julgar a escolha que você fizer hoje, você escolhe novamente com leveza amanhã. As perguntas, elas vêm para isso, para te nortear no que é leve, no que é pesado, no que expande, do que não expande, no que faz sentido para o seu corpo, o que é contribuição, o que não é. Então, as perguntas podem ser de modo aberto. Como pode melhorar, o que mais é possível, o que é contribuição aqui, o que não é, o que o corpo escolhe, né? Eu sempre tive uma ideia dessa questão da intuição, eu achava que era assim, intuição é uma vozinha que fica ali na tua mente, que você pensa, será que eu faço isso? Daí aquela voz fala assim, talvez não. É um pensamento bem místico, né? Mas não tem nada de misticismo. É muito mais um conjunto das suas crenças, dos seus pontos de vista, das suas programações, junto com as suas experiências que você já teve de vida antes, né? Se você chega num lugar e você sente que aquele lugar não está muito legal, você fala, ai, quero ir embora, não gostei desse lugar. O seu corpo está te sinalizando que teve uma memória de que em alguma situação que você esteve parecida com isso, aconteceu algo que ele registrou que não é seguro. Né? Então a gente pode entender que não tem nada de misticismo, não tem nada de ocultismo, né? É o nosso corpo sinalizando as memórias que ele já teve. Então a gente pode escutar o que ele está falando com carinho. E às vezes a gente acaba não escutando, né? E quando a gente não escuta, quem paga é o nosso corpo, né, Aline? Ele mesmo que paga a conta. Isso, então a gente não quer mais isso. A gente não quer que o nosso corpinho pague nenhuma conta, viu? Bora lá viver com mais leveza, fazendo escolhas, né, gente? Sempre pensando no bem comum. Aline Belinda, muito obrigada, viu? Obrigada, pela presença Paty. aqui no Vitrine e até uma próxima. Até.